Olá, muito boa tarde para você. Obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Hora de almoço, hora de informação por aqui. Muito obrigado pela sua companhia com a gente. Vamos aos destaques desta edição. Dia de mutirão de combate à dengue em Cachoeira do Sul. Hoje a ação no bairro Promorar teve reforço do Exército. O bairro está em terceiro lugar no volume de casos confirmados até o momento no município. Projeto do estacionamento rotativo já está na Câmara de Cachoeira do Sul. Decisões mais importantes sobre o processo vão ser tomadas pelo prefeito por meio de decreto. Solidariedade, cidadania e alegria no bairro Cristo Rei. A primeira edição do projeto Coração do Bairro, da Prefeitura de Cachoeira do Sul, começa fim de semana, numa das comunidades mais carentes do município. O objetivo é levar serviços e alegria aos moradores. O programa de hoje traz as orientações da psicóloga Lisiane Omerich. Ela vai falar de uma prática sem embasamento científico popular nas redes sociais. Essa terapia da rejeição é um modismo que aparece nas redes sociais, mas que não tem fundamento nenhum, né? Não precisa tu ficar te expondo na rua, sendo rejeitado, para tu vencer os teus medos, as tuas inseguranças. Impasse para procedimento cardíaco escancara a falta de alinhamento dos profissionais e também as dificuldades do Sistema Único de Saúde. A dona Ilza está internada há um mês no Hospital de Caridade e Beneficência. Se a gente for avaliar todo o contexto dela, de ter parada cardíaca, tinha alteração eletrocardiográfica, tinha uma alteração que, por mais que discreta que seja, neutropenia, estava alterada. Então, a gente considerou que realmente tinha uma suspeita grande de ter tido um evento isquêmico, um infarto. Na entrevista do dia, Bernardo Miller bate um papo com o médico ginecologista Francis Elber sobre endometriose. O diagnóstico precoce pode salvar a paciente de complicações graves. A endometriose pode estar relacionada à infertilidade, principalmente quando ela acomete, quando ela aparece em ovários, trompas, quer dizer, no sistema reprodutor da mulher. E eu quero contar também com a sua participação aqui no Telejornal NT Sul. Mande seu recadinho pra gente, nosso WhatsApp está à sua disposição, 51997697129. Você pode mandar um áudio, um vídeo, a sua foto, uma pergunta, uma sugestão de reportagem e a gente vai colocando tudo isso aqui na nossa telinha. Já estamos no ar também com as nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira. Você pode escrever pra gente aí no Face, que a gente fica aqui também de olho nas mensagens. E o mesmo vale para o YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quinta-feira está no ar. O final de semana vai ser de cidadania, solidariedade e serviços no bairro Cristo Rei, em Cachoeira do Sul. A primeira edição do projeto Coração do Bairro acontece no conhecido Beira Rio, campo de futebol da comunidade, que vai ser palco do lançamento da campanha de vacinação contra a influenza e pretende levar acolhida e alegria aos moradores. Para as crianças, brinquedos, pipoca e diversão. A decisão de governo vem após uma visita do prefeito ao local, que se deu após uma situação de violência. Será um dia de cidadania, entretenimento, para trazer um respiro também para a comunidade aqui do bairro Cristo Rei. Várias secretarias envolvidas, a oferta de serviços, conscientização e, claro, entretenimento para a gurizada que mora aqui nessa comunidade. Do meu lado está o titular da Secretaria de Desenvolvimento Social, João Alexandre, traz os detalhes do que a gente vai poder contar para os telespectadores e o que a comunidade do bairro Cristo Rei vai poder desfrutar nesse final de semana. Boa tarde. Boa tarde. Bom, partindo de uma determinação do prefeito municipal para trazer um momento de alegria, além de cidadania, para a comunidade do bairro Cristo Rei, nós preparamos muitas atividades. Várias secretarias estão envolvidas, Secretaria de Esportes com atividades esportivas, Secretaria da Cultura com atividades culturais, Secretaria de Saúde com testes rápidos, o lançamento da campanha da influenza, a Secretaria de Desenvolvimento Social, com uma estrutura bastante ampla, o CREAS Frota, vai trazer muitas informações sobre o Emancipa Família RS, vai trazer brinquedos para as crianças que nós conseguimos com parceiros, vai trazer pipoca, vai trazer o CREAS, vai trazer para nós informações sobre violência doméstica, né? Então são um rol de atividades muito mais amplo do que eu estou citando,
né? E nós estaremos aqui das 3 da tarde, ou 15 horas, até as 18, né? Confabulando, conversando e evoluindo e nas conversas aqui com a comunidade para verificar suas necessidades e prestando serviços. A gente sabe que a grande maioria dos moradores aqui do bairro Cristo Rei são pessoas de baixa renda, de vulnerabilidade social mais extrema, e é importante trazer também um pouco, como o senhor mencionou no início, um pouco de alegria, principalmente para as crianças, né, que moram aqui no bairro. Essa decisão de governo foi tomada a partir da situação que ocorreu no início do ano aqui, em função de um homicídio, e o prefeito veio conhecer melhor a comunidade. Vocês já têm um perfil do que é necessário, do que foi demandado ao prefeito nessa visita que ele fez aqui no início do ano? Sim, nós temos aqui um perfil de vulnerabilidade acentuado, inclusive, né, o nosso CRAS Frota, que atende aqui. Então tem todos os dados e nós estamos trabalhando, montando um plano do desenvolvimento social na questão de benefícios, cadastros, na tentativa de emancipar com o programa Emancipa a Família Gaúcha. O prefeito está montando com a Secretaria de Obras também todo um projeto para a urbanização aqui do local. Então é um projeto que vai demorar um pouco, é a longo período, mas espaço longo de tempo, mas que está sendo realizado, está sendo pensado. Para finalizar, então, o que a gente pode falar para o pessoal para que venha, para aderir a essa iniciativa? Já se sabe que tem pipoca, que tem brinquedo, que tem entretenimento, isso já é um chamarisco importante para as crianças, né? Mas para as famílias de modo geral, o que o senhor falaria para realmente criar essa adesão a essa primeira iniciativa que acontece aqui no Cristo Rei? Nós, como o prefeito sempre diz, desde a transição, nós somos uma prefeitura, nós não somos secretaria A, B ou C, então nós todos estamos muito empolgados para confraternizar e para prestar serviços. Este é o fim último, né, da prefeitura, prestar serviços. Nós estaremos aqui prestando serviços e já verificando o que podemos prestar mais adiante. Tá ótimo, muito obrigada então ao secretário João Alexandre. Eu que agradeço, esperamos todos no próximo sábado, 3 da tarde aqui no campo do Beira-Rio, reinauguração do campo da Beira-Rio, serão as goleiras aqui, né, pelo esporte. Tá ótimo, então. Tá aí feito o convite pelo secretário, a gente nesse dia em que está gravando aqui, está chovendo, pode ver o reflexo aí no meu óculos. Torcemos que o sábado seja um dia de sol, de tempo bom, para que toda a comunidade possa usufruir dos serviços, desse momento de diversão, desse respiro aí, em tempos que a gente tem visto tanta coisa difícil, tem enfrentado tantas dificuldades. É uma oportunidade para aproveitar essa estrutura aqui, conhecer todas as possibilidades de serviço, de entretenimento, enfim, que vai ser ofertado aqui no bairro Cristo Rei. Daniel Nunes, de volta contigo aí. Muito bom, obrigado, Thelma, pelas informações. Gente, a Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul começou a disponibilizar ontem um formulário online para cadastramento da vacinação domiciliar contra a gripe, que pode ser solicitado para pacientes acamados ou com dificuldade de locomoção. Esse formulário está disponível no site da Prefeitura e deve ser preenchido por um familiar. Você que precisa solicitar esse recurso, me acompanhe aqui na tela para a gente ver então mais detalhes agora. Então vamos lá, sobre a vacinação domiciliar, sobre gripe, como que você faz para solicitar esse serviço, essa vacinação domiciliar. Então o preenchimento do formulário, ou esse formulário está disponível no site da Prefeitura, www.cachoeiradosul.rs.gov.br. Vamos agora aqui para a próxima tela, onde a gente traz mais detalhes sobre como preencher esse formulário. Então é preciso atualizar os dados com informações completas. É preciso informar o número de telefone do familiar ou do paciente para que a equipe entre em contato se necessário. Vamos agora aqui para a nossa próxima tela, onde a gente destaca o seguinte: quem não tiver acesso à internet pode solicitar a inscrição diretamente no posto de saúde de referência. Então, qual é o posto de saúde que é referência aí para você no seu bairro, para esse familiar que está acamado? Você pode buscar também, então, esse serviço fazendo esse contato diretamente nessa unidade de saúde. Também há cadastro de vacinação domiciliar para a imunização de acamados contra a Covid-19. Então, se você tem um familiar, alguém que está acamado e está sem doses de reforço, por exemplo, da Covid-19, você também pode utilizar esse mesmo serviço, essa mesma sequência aqui de dados, pode fazer pela internet, né, a solicitação, ou então no posto de referência, pode fazer o pedido também. E a gente segue falando aqui de saúde. Olha, um caso muito importante e lamentável ao mesmo tempo. Internada há mais de um mês no Hospital de Caridade e Beneficência por complicações cardíacas,
Uma paciente de Cachoeira do Sul aguarda por um procedimento mais complexo no coração. A recomendação inicial era que o procedimento fosse realizado no Hospital Santa Cruz, referência em cardiologia na região. No entanto, o laudo dos médicos de lá, de Santa Cruz, apontaram que a situação poderia ser resolvida no HCB. A partir daí começou um impasse que coloca em jogo a mãe do Kleber da Rosa. Ilza da Rosa, de 60 anos, convive há pelo menos uma década com problemas cardíacos. Diagnosticada com sopro no coração, que se agravou com seguidas arritmias, o caso dela se tornou grave, com risco de morte. Ilza ficou uma semana na UTI e está há 30 dias no quarto, aguardando a definição para um cateterismo em Santa Cruz do Sul, atestado por 2 médicos daqui. Laudo que não foi aceito pelo Hospital Santa Cruz. No documento, a equipe de cardiologia ressalta que não há medidas cirúrgicas que melhorem a performance clínica da paciente. Esse impasse gerou um grande transtorno para a família de Ilza, especialmente para o seu filho Kleber, que já buscou uma solução formal, registrando uma reclamação na ouvidoria do SUS, procurando vereadores e HCB. As frequentes arritmias colocam-a sob risco. Eu fiz uma manifestação na Secretaria da Saúde, porque a princípio o que eu sinto, para mim, para nós e para minha mãe, está ocorrendo uma negligência, uma omissão, porque ela se trata lá há 11 anos, eles sabem da situação dela e do caso dela. Os médicos aqui, o HCB, estão a favor, porque ela precisa de um procedimento médico. Ela precisa ser feito o mais rápido possível, uma cirurgia, um cateterismo que é o inicial, né, operar a carne, o músculo que cresceu no coração dela, que está atrapalhando na sua parte sanguínea, né, e seguir com o tratamento a partir disso aí. Ela precisa muito. O cardiologista João Victor Sampaio foi um dos médicos que atestou a situação da dona Ilza. Segundo o médico, ela teve uma parada cardíaca e nesse processo de internação no HCB se identificou em exames que ela teria sofrido um infarto. E prontamente a gente orientou que fosse encaminhada para cateterismo em Santa Cruz, que é a nossa referência. Acho que Santa Cruz não entendeu dessa forma, deixaram como algo eletivo e acabaram não aceitando. Eu tinha falado sobre o sopro dela, realmente ela tinha um sopro que até outubro, novembro, ela tinha uma regurgitação leve, que é um problema numa das válvulas que é na mitral. Só que ela repetiu esse ecocardio durante a internação e esse sopro, essa insuficiência, essa regurgitação, era grave. Então, em 3, 4 meses, teve uma mudança importante nessa válvula aí e pode ter sido uma sequela do infarto, a gente não sabe, mas para isso a gente precisaria investigar, né? E o cateterismo nos ajudaria bastante, com certeza. Okay. Te surpreende um pouco como médico esse retorno do Hospital Santa Cruz não entendendo o que vocês atestaram aqui e diagnosticaram nesse primeiro momento? É que assim, foram 2 colegas cardiologistas, né, que avaliaram ela e eles não, é o que eu sempre digo, eles lá não estão vendo a paciente, né? Pelo que entendi, eles alegaram que a troponina alterou muito pouco, mas é o que eu sempre digo para os meus pacientes, a gente nunca trata um exame, né? Se a gente for avaliar todo o contexto dela, de ter parada cardíaca, tinha alteração eletrocardiográfica, tinha uma alteração que, por mais que discreta que seja, na troponina, estava alterada. Então, a gente considerou que realmente tinha uma suspeita grande de ter tido um evento isquêmico, né? Um infarto. Segundo o filho Kleber, há uma consulta agendada para hoje em Santa Cruz do Sul. Nós entramos em contato com o hospital da cidade do Vale do Rio Pardo para entender melhor a situação da paciente Ilza. Nem as ligações realizadas pela nossa produção e o e-mail enviado para a assessoria de imprensa foram respondidos pela equipe do hospital. O caso destaca as dificuldades que muitos pacientes enfrentam no sistema de saúde pública, onde a divergência de opiniões entre médicos e hospitais pode comprometer o atendimento necessário, além de gerar um longo processo de espera em busca da melhor solução para a saúde do paciente.
E o que eles alegam para mim, né? No primeiro e-mail, que ela aguarda numa fila, que ela é a 11ª na fila, né? Que tem que ser aguardado e vistoriado a situação. O segundo e-mail, após os relatos dos médicos daqui, né? Que ela precisa de um procedimento, eu entrei em contato com eles novamente lá, via telefone, eles alegam para mim que não tem leito, que aguardam leito e que o procedimento pode ser feito aqui. Mas o procedimento não pode ser feito aqui, não tem aqui em Cachoeira do Sul no HCB a situação. Se não tratar disso aí o mais rápido possível, pode vir a perder, e eu não quero perder minha mãe. Para eles pode ser simplesmente um paciente, mas para mim não, é uma vida inteira que eu tive ao lado da minha mãe e eu sempre vou ajudar ela. Gente, esse é o tipo de situação que para mim, pelo menos, causa assim uma tristeza gigantesca, né? A gente espera que os serviços públicos sempre sejam prestados da melhor maneira possível. E a gente está vendo aqui um atendimento acolhedor, todo o carinho que o HCB ofereceu para a dona Ilza e também para o Kleber, mas essa divergência com outro hospital que é referência para a cardiologia. Então, você tem um laudo, tem a referência dos médicos aqui de Cachoeira do Sul, mas aí depois uma contrariedade do hospital que é referência. E aí o Kleber, quando nos procurou, ele já não sabia mais a quem recorrer, né? E mencionou, inclusive, olha, eu não gostaria nem de fazer uma reportagem, mas quem sabe vocês possam me auxiliar. E a gente visualizou ali toda a saga que ele teve que percorrer, buscando os órgãos de saúde, buscando ouvidoria e sem ter uma solução para esse caso. E como ele diz, a mãe internada há vários dias sem ter uma solução, um problema que é grave, cardíaco. Então, esse não é um tratamento que seja digno, né, de ser dispensado, de ser ofertado para uma pessoa. Que bom que hoje à tarde tem essa consulta em Santa Cruz do Sul e a gente espera que haja um desfecho que seja positivo e que a dona Ilza tenha aí o atendimento adequado por parte do hospital que é referência para cardiologia aqui na nossa região. Aliás, essa questão das referências é importante que as autoridades estejam atentas. Esses dias a gente contou também aqui uma outra história sobre uma pessoa que precisava ou precisa de uma bariátrica, a referência lá em Canoas, e também a referência não funciona a contento, então as autoridades precisam estar atentas para isso. Um hospital que é referência, ele precisa dar o atendimento de forma adequada dentro do Sistema Único de Saúde, né? Vamos falar agora um pouco sobre psicologia. Quinta-feira, quinzenalmente, aqui no NT Sul, a gente recebe a psicóloga Lisiane Omerich, trazendo dicas que são sempre muito úteis para o nosso dia a dia. E você sabe, né, sobre essas questões mentais, sobre psicologia, por vezes tem modas também por aí que começam a aparecer pela internet, as pessoas vão embarcando nisso, propagando, e o assunto vai longe, e às vezes ideias que são anticientíficas, inclusive, né? Hoje a Lisiane vai contar aí mais uma dessas ideias, mais uma dessas terapias que surgem por aí, que é a chamada terapia da rejeição. Olha só. Olá, pessoal! Anda aparecendo nas redes sociais uma terapia chamada terapia da rejeição. Ela não tem cunho científico e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, caso vocês ouçam, né? Ela não é de cunho científico, é uma terapia onde tu promove situações bizarras para tu vencer o teu medo e a tua ansiedade e ser rejeitado ali na ponta. Como, por exemplo, tu sair e pedir dinheiro na rua para um estranho, né? Tu vai ter que ultrapassar os teus medos, as tuas vergonhas, a tua ansiedade para tu chegar até um estranho e pedir dinheiro, né? Esse estranho, ele vai te rejeitar, claro, ele vai negar o dinheiro. Então, tu vai ter aquela rejeição que, na teoria, que não é científica, nessa teoria da rejeição, coloca que, a partir do momento que tu é rejeitado, tu vai lidando melhor com a tua ansiedade, com os teus medos, com as tuas inseguranças, né? Então, essa é a terapia da rejeição. Só que na psicologia nós não temos a terapia da rejeição, nós temos a terapia da exposição. Ela é muito usada na terapia cognitivo-comportamental, onde tu trabalha o comportamento da pessoa para mudar algumas atitudes dela que estão sendo nocivas à saúde mental. Como, por exemplo, os medos, as fobias, as síndromes de pânico, né? Tu vai, aos pouquinhos, expondo a pessoa àquele evento estressor
para que ela vá perdendo o medo, para que ela vá diminuindo esse desconforto que ela tem em relação àquilo ali. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de gato, né? Eu tenho medo de gato. Então, o que teria que fazer comigo? Me expor a um gato aos pouquinhos, né? Eu vou indo aos pouquinhos, eu chego um pouco mais perto, daqui a pouco eu faço um carinho, daqui a pouco eu sento do lado, daqui a pouco eu passo a mão no pelo, né? Eu vou perdendo a minha fobia, o meu medo, aos poucos, me expondo naquele evento estressor. Então, isso é muito usado na psicologia, a terapia de exposição. Tu tem que enfrentar de frente as coisas que te dão medo, que te dão insegurança, né, que te apavoram. Então, tu tem que enfrentar elas de frente, dentro de uma exposição gradativa desses eventos que são eventos estressores. Então, essa terapia da rejeição é um modismo que aparece nas redes sociais, mas que não tem fundamento nenhum, né? Não precisa tu ficar te expondo na rua, sendo rejeitado, para tu vencer os teus medos, as tuas inseguranças. Tu tem que trabalhar esses medos, esses pânicos, essas fobias na origem dele. O profissional tem que trabalhar com o paciente na origem daquilo que ele está sentindo, na raiz do problema dele. E não é simplesmente, né, básico, eu vou lá, eu sou rejeitado, melhora a minha ansiedade. Antes fosse assim, né, que a gente até dava uma incerta, faria uma loucura por aí, uma atitude bizarra, se constrangeria e estaria livre da ansiedade. Não, é muito simplista, né, é muito pequeno, é muito pouco. Então, o ser humano ele é bem mais complexo, as relações de ansiedade, de pânico, de medo, de fobias, elas também são mais complexas e elas precisam ser atacadas na raiz do problema. Então, tudo isso, quando tu tem a ansiedade generalizada e excessiva, quando tu tem fobia, medo, pânico, né, síndrome de pânico, tem que procurar um profissional. Precisa ter, muitas vezes, um médico psiquiatra para administrar uma medicação, para prescrever uma medicação. Isso é muito importante, procurar o psicólogo vai ver se precisa um psiquiatra, vai encaminhar para o psiquiatra e fazer um tratamento sério, correto, fora de rede social, certo? Até a próxima, pessoal! E a noite de ontem foi de alegria e comemoração aqui em Cachoeira do Sul. Na data em que é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o município inaugurou oficialmente o Centro de Atendimento em Saúde, que presta diversos serviços para as pessoas autistas. O CAS Te Acolhe já está funcionando junto à PAI, que fica no bairro Ponche Verde. A conquista desse centro é uma luta antiga das famílias atípicas que antes precisavam viajar toda semana para buscar atendimento em Caçapava do Sul. Segundo a coordenadora do CAS, Tárcia Cheiran, o serviço está sendo implementado de forma gradativa e o objetivo é alcançar até 150 pessoas por mês. E agora eu quero ver aqui na nossa telinha a sua participação, o seu recado, quero ouvir o seu áudio. Quer participar com a gente? Manda aí a sua mensagem pra gente no WhatsApp, 51997697129, número que já está na telinha, é o canal principal aqui para sua interação, porque aí permite que você às vezes agregue informações, mande foto, mande áudio, não é? Um vídeo. Mas você também pode participar por meio das lives. No Facebook e no YouTube, você pode escrever aí, que a gente vai olhando aqui e trazendo os recadinhos também. Vamos para a tela? Vamos ver os recadinhos que estão chegando? O Wilton está participando com a gente, melhor canal de notícias da região, parabéns à equipe. Aproveitando a reportagem e o excelente trabalho realizado pela Prefeitura, quando possível, uma atenção para a limpeza do local onde haveria as casas sociais no bairro Augusta. Muito obrigado, Wilton, pela participação, pelo elogio. Estamos aqui humildemente buscando servir a nossa comunidade por meio das informações e aproveitamos também para deixar esse teu alerta aqui importante. Aqui havia a ideia de construção daquelas casas, né, para servir a população em momentos de algum extremo climático, por exemplo. No fim, não saiu nada aí nesse local até o momento e agora é importante que a limpeza então seja providenciada, né? Obrigado, Wilton. Um grande abraço para ti aí, um ótimo dia. Quem mais? Mais recados? A Esther. Eu e a família Casper queremos agradecer pelo atendimento da unidade de saúde do Irapuá. Médico e a equipe de enfermagem são excelentes. Esperamos que esses profissionais continuem por muito tempo aqui no postinho. Muito bom, coisa boa saber, viu, Esther? A gente traz às vezes assim informações que são
desagradáveis de serviços públicos, mas sempre na torcida que esses serviços eles sejam bem prestados à comunidade. Então ficamos muito felizes pelo teu recado e mandamos aqui um abraço para essa equipe dedicada, né? Quem mais? Mais recadinhos? Jânia Cardoso, além da árvore, uma paineira, fizeram um tapume avançando na calçada e nós pedestres temos que andar no meio da rua, na Larico Ribeiro, sendo que este local é um local bem movimentado. Então deixamos aqui esse alerta importante, né? O pessoal vai ter que dar uma olhadinha com atenção aí, porque nesse momento o pedestre está tendo que passar no meio da rua, né? Obrigado, Jânia, pela tua participação com a gente. Quem mais? O Valdir Vieira está participando com a gente. Isadora, parabéns pelo teu aniversário. Avós Valdir e Elza e a mana Isabelle. Então parabéns aí a Isadora por mais um ano de vida, felicidades e a homenagem do seu Valdir especialmente. Obrigado pela participação do Valdir, que veio, na verdade, hoje pela manhã aqui na TV, deu um oi para nossa equipe e já aproveitou para deixar a homenagem. Daqui a pouquinho mais recadinhos da nossa audiência. A seguir, dia de mutirão de combate à dengue em Cachoeira do Sul. Hoje, a ação no bairro Promorar teve reforço do Exército. O bairro está em terceiro lugar no volume de casos confirmados até o momento no município. O projeto do estacionamento rotativo já está na Câmara de Cachoeira do Sul. Decisões mais importantes sobre o processo vão ser tomadas pelo prefeito, por meio de decreto. Na entrevista do dia, Bernardo Miller bate um papo com o médico ginecologista Francis Elber sobre endometriose. O diagnóstico precoce pode salvar a paciente de complicações graves. A endometriose pode estar relacionada à infertilidade, principalmente quando ela acomete, quando ela aparece em ovários, trompas, quer dizer, no sistema reprodutor da mulher. O intervalo é rapidinho, nós já voltamos. Meio-dia e 32, já estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo para falar agora um pouquinho mais sobre tempo e por isso vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Nesse momento, a gente tem o céu aparecendo, algumas nuvens, para hoje ainda pode ter alguma pancada isolada de chuva, a probabilidade é pequena, mas o que está no radar mesmo é o frio, que deve começar a chegar nos próximos dias, de hoje para amanhã. Vai preparando aí o casaco, o cobertor, não vai ser assim aquele frio todo, né? Mas vai ser já a temperatura mais baixa deste ano até agora. Confira os detalhes na previsão. Quinta-feira em Cachoeira do Sul, o predomínio é do sol. Para tarde, pode ter um pouco mais de nuvens e há ainda alguma chance de pancadas isoladas de chuva. Mínima 19 graus e máxima 25. Sexta-feira também deve ter tempo firme com as temperaturas bem mais baixas. Chegou a hora de separar alguma roupa mais quentinha, porque a temperatura mínima fica em 13 graus e a máxima em 20. Sábado vai ter sol entre nuvens, mínima 11 graus e máxima 22. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A quinta-feira é o primeiro dia de um período de queda nas temperaturas no Rio Grande do Sul. Conforme a Metsul, o ingresso de uma massa de ar frio pelo oeste e sul vai derrubar as máximas nos próximos dias. O dia tem o céu aparecendo entre nuvens, com temperaturas entre 20 e 25 graus na maior parte dos municípios gaúchos. Aberturas de sol ocorrem em parte do estado, sobretudo no oeste e no sul, que devem ter predomínio de tempo firme. Na metade norte, onde a nebulosidade vai predominar, as cidades ainda devem ter chuva ou garoa nesta quinta. Em pontos isolados, a chuva pode ser forte. Vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 25 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 26. Na região norte, em Passo Fundo, 22. Em Santa Maria, na região central, 24. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 26 graus. 26 também em Pelotas e Rio Grande, na região sul. A Prefeitura de Cachoeira do Sul anunciou nesta quarta-feira a conclusão de 2 importantes projetos técnicos referentes ao período das enchentes de maio do ano passado. Um deles se trata de um local no bairro Quinta da Boa Vista, onde houve desmoronamento com avanços sobre terrenos particulares
queda de poste e abertura de cratera. A obra, no valor de mais de R$ 1.124.000, é necessária para a segurança no local. Já o outro ponto se refere à cratera da rua Isidoro Neves, ao lado da delegacia de polícia. O projeto prevê a reconstrução de pelo menos 52 metros de galeria. Para essa obra, o orçamento é de R$ 191.187. Os recursos são da Defesa Civil do Estado e, conforme a Prefeitura, o edital de licitação deve ser publicado nos próximos dias. E agora eu quero ver o que você está dizendo nas redes sociais, nas mensagens do WhatsApp. Já tem salvo aí o WhatsApp da TV Cachoeira para participar, do Telejornal NT Sul, né? Não tem salvo ainda? Então anota aí no papelzinho, já salva no seu smartphone para participar aqui do jornal e também para mandar sua mensagem a qualquer momento do dia. 51997697129. Na tela, mensagem anônima aqui com uma reivindicação. Olha a situação das ruas do bairro Funcap. Tenho que passar todos os dias nesse lugar para levar meu filho na creche. Olha só o barral que está aí, né? Um atoleiro sem tamanho. Então, não tem calçado que pare limpo, né? Com esse barro todo aí. Então é importante que em algum momento a gente tenha algum projeto para que essas ruas também possam receber a pavimentação, mas enquanto isso que recebam o tratamento adequado também, né? Muito obrigado aqui a nossa telespectadora, o nosso telespectador, mencionando a situação do bairro Funcap. Muito barro nesta rua do bairro. Quem mais? Mais recados aqui chegando pra gente. A Inês. Pouca vergonha, diz aqui a Inês. Tenho que arrumar a entrada do meu pátio. Reclamei 2 vezes para a prefeitura e nada. Quando eles querem voto, eles acham a casa da gente. O que acontece aqui, pelo que eu entendi, se eu entendi bem, né, dona Inês? Se eu estiver errado, a senhora me corrija, tá? Aí o pessoal passa ali com a patrola, faz algum tipo de manutenção e termina levando todo esse sedimento, esse acesso, na verdade, à casa dos moradores. E aí cada um tem que fazer a sua parte ali, ajeitar, deixar tudo em ordem outra vez para conseguir acessar com veículo, por exemplo. Então deixamos aqui essa reivindicação que os moradores têm feito. Muito obrigado a dona Inês pela participação e pelo vídeo que ela mandou. Tá aí atracada na pá, né? Deixando tudo em ordem. Quem mais? Andriele Rosa está participando. Quero parabenizar meu sobrinho Johnny, que mora na cidade de Quevedos. Hoje completa seus 16 anos. Nós da família lhe parabenizamos e lhe desejamos todas as coisas boas que o mundo tem a lhe oferecer. Te amamos muito. É a mensagem da Andriele. Grande abraço aí então pro Johnny, celebrando mais um ano de vida. Nosso abraço a ele também. Wilton Santos, manda um abraço para a Associação dos Bombeiros Civis de Cachoeira do Sul. Obrigado, seu Wilton. Um grande abraço para ti aí, para a família. E um abraço para todos os amigos da Associação dos Bombeiros Civis de Cachoeira do Sul. Abraço enviado. Daqui a pouquinho mais recados da nossa audiência. Iniciou hoje uma ação de combate à dengue com o apoio do Exército Brasileiro aqui em Cachoeira do Sul. A mobilização envolve servidores de diversas secretarias e vai atender os bairros com mais casos confirmados da doença. As equipes compostas por agentes de controle de endemias, agentes comunitários de saúde e militares percorreram as ruas do bairro Promorar no período da manhã, vistoriando imóveis e orientando os moradores sobre a importância da eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Todos estavam uniformizados e acompanhados por veículos oficiais. Agora, nesse momento, no trabalho de mutirão, né, a gente acaba não coletando larvas, a gente só elimina e trata, né, alguns criadouros que não tem como ser eliminados. O que a gente encontra bastante, não só aqui, depósitos de água da chuva, né, que o pessoal acaba armazenando. Muitas vezes estão tapados corretamente, só que no momento que deixou aberto, para coletar a água, o mosquito foi ali e colocou, né, os ovos nas bordas, porque o mosquito não põe direto na água, né, põe nas bordas. Então, quando chove, a pessoa coleta a água e tampa, os ovos ficam na água e eclodem, né. Então, assim, quase 100%. Se a gente pergunta, tem reservatório de água da chuva? Tem. Pode ir lá que tem larva. Então, assim, o que a gente encontrou bastante é em reservatório. Piscinas de plástico também. Como deu uma esfriadinha, né, o pessoal acabou não utilizando e não tratou. Então também em piscinas de plástico tem bastante larva. A importância desse tipo de trabalho da prefeitura, batendo de casa em casa contra
o mosquito da dengue? É muito bom isso, porque tem vários casos aqui no posto, né, que eu já vi ali quando estava ali consultando, mas pelo jeito saíram tudo bem, não veio a óbito ninguém. Tá certo. E a senhora sempre, dentro do possível, mantém bem, o seu pátio? Mantenho o meu cantinho aqui tudo limpinho e até, se possível, eu boto veneno quando tenho entra-mosquito, né? Abro a casa um tanto certo e depois fecho. Olha, eu fico contente em saber que vocês entraram aqui e viram que, graças a bom Deus aqui, eu acho que não tem o foco do bichinho. Mas eu me cuido, né? Isso eu me cuido bastante, porque a gente sabe, né? E a gente vê aí o que já está acontecendo. E quando começa a acontecer, que a gente tem que ter cuidado. É que a gente tem que ter o cuidado para não deixar o bicharedo tomar conta, né? E a gente ser afetado de uma coisa tão grave como eu vejo os outros falarem aí. Eu, graças a Deus, me escapei. Aqui é esse problema todo que nós temos aqui, de muitos não se cuidarem, né? Se todo mundo se cuidasse, todo mundo ajudava. Mas não, uns ajudam, outros não ajudam. Mas eu faço a minha parte. O que eu puder fazer, eu faço. Os soldados do 13º Grupo de Artilharia de Campanha passaram por um treinamento com a Vigilância em Saúde antes de integrar a iniciativa. Um caminhão do quartel foi colocado para auxiliar na remoção e transporte de entulhos, bem como para o recolhimento dos itens descartados pelos moradores colocados em frente às residências durante as ações nos bairros. São 102 casos confirmados de dengue em Cachoeira do Sul até o momento. A grande maioria no bairro Santa Helena, que já recebeu a visita dos agentes. Pelo último levantamento oficial, os bairros Marina e Promorar figuram na 2ª e 3ª colocações no ranking de contaminados. Esse trabalho está sendo muito eficiente, né? Os mutirões vão acontecer em vários bairros também do nosso município, principalmente bairros que estão com pessoas bastante infectadas, assim, com muitos casos de dengue, e aqui no Promorar é um desses bairros, né? Nós temos muitos casos de dengue, estamos chegando em vários imóveis, alguns fechados, mas o Exército está nos dando um apoio maravilhoso também para que a gente consiga ampliar cada vez mais as visitas, né? Trabalho que é muito importante. E a gente deixa o alerta aqui, porque a gente teve chuva nos últimos dias, então é natural quem tem ali a sua floreira, daqui a pouco algum item que ficou na rua, que fica com alguma água acumulada, pronto, né? É aquela festa para os mosquitos. Então é importante dar uma olhadinha aí no pátio da sua casa, ver se não tem alguma água acumulada. Cada um fazendo a sua parte, a tendência é que a gente consiga vencer aí essa questão da dengue, né? Gente, foi protocolado na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul o projeto de lei que pretende regulamentar o estacionamento rotativo na cidade. A proposta, de autoria da Prefeitura Municipal, chega ao Legislativo reservando ao prefeito a decisão de operacionalizar o processo por decreto, tornando o projeto de lei basicamente numa proposta autorizativa. Já está na Câmara de Vereadores o projeto de lei que pretende regulamentar o estacionamento rotativo em Cachoeira do Sul. A proposta, de autoria do Executivo Municipal, no entanto, restringe toda a operacionalização do serviço a decretos que serão emitidos pelo prefeito municipal, Leandro Balardim. A proposta prevê que, desde o zoneamento, que vai abranger o estacionamento rotativo, o valor das tarifas, período em que os motoristas poderão deixar os seus veículos estacionados, todos serão regulamentados por decreto pelo prefeito. Então, a operacionalização ficará a cargo do Executivo Municipal em decisões que não serão atribuídas e nem discutidas ou mesmo determinadas pelos vereadores. A proposta entrou em regime de urgência e já está em tramitação no Legislativo Municipal. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. A Secretaria Estadual de Reconstrução do Rio Grande do Sul aprovou o projeto da nova ponte sobre o Arroio Grande, na RSC 287, em Santa Maria. Com isso, a concessionária Rota de Santa Maria fica autorizada a iniciar a construção da estrutura definitiva no local, que desabou em 30 de abril do ano passado durante as enchentes. Em nota, a empresa se manifestou afirmando que recebeu uma aprovação parcial e que está adotando as providências necessárias para a aprovação completa do projeto.
Segundo a concessionária, a nova ponte deve ser mais alta e ter uma extensão maior, e a obra deve iniciar o mais brevemente possível. Mulheres com endometriose vão ter direito a faltas justificadas ao trabalho e às aulas. A gente trouxe essa informação no começo da semana aqui no NT Sul. A endometriose profunda afeta de 10 a 15% da população feminina no Brasil. Os sintomas devem ser vistos com seriedade e o diagnóstico precoce pode salvar a paciente de complicações mais graves. Daniel, a endometriose é uma doença crônica que pode ser dolorosa para as mulheres. Inclusive aqui no Brasil, cerca de 10% do público feminino é acometido com a endometriose. E no mundo, são mais de 176 milhões de mulheres. E a partir de agora, uma nova lei permite justificativa de faltas ao trabalho, até propriamente a aulas, por mulheres que são diagnosticadas com endometriose. Para isso, eu vou conversar com o doutor Francis Helber. Doutor, primeiramente, obrigado por nos atender. Fala um pouco sobre a endometriose, uma doença talvez um pouco desconhecida para o público masculino, mas para o público feminino a gente sabe como isso é presente e as mulheres têm atenção quanto a isso. Boa tarde, explica um pouco o que é a endometriose, essa doença crônica. Boa tarde, eu agradeço aí a participação, o convite. A endometriose é uma doença inflamatória, ela é composta aí, a patogênese, quer dizer, a origem dela são células de dentro do útero, fora dele, dentro da cavidade do tecido de dentro do útero, fora dele, que por causa dessa localização e a atividade inflamatória dessas células, fora do útero, geralmente na parte posterior, atrás do útero, próximo do intestino ou na frente, próximo da bexiga, ela tem um caráter inflamatório que promove inflamação, acometida aí de dor, principalmente dor, é o sintoma principal, dor incapacitante, insidiosa, que vai aumentando ao longo do tempo, então, por vezes, é uma doença que pode ter uma demora no diagnóstico, e ela pode também promover aderências e incapacitação de tecidos e órgãos adjacentes ao útero, órgãos vizinhos ao útero. Tem-se uma estimativa mundial de 10% da população feminina que pode ser acometida com essa enfermidade, com essa doença inflamatória, e geralmente o que acontece, o que é a via de regra, é que a demora no diagnóstico por conta da queixa, da evolução da doença assim, insidiosa, ser mais devagar. Então vai aumentando, vai começando a incapacitar a paciente, ela começa aí a ter uso de medicações simples, uso de medicações cada vez mais fortes para a dor e, por vezes, incapacitante, né? Tendo faltas ao trabalho, com piora da qualidade de vida e dificuldade de funções básicas aí do dia a dia. O tratamento da endometriose ele é multidisciplinar. Como a gente tem uma estimativa, inclusive, de diagnóstico de até 6, 7, 8 anos de demora para se diagnosticar endometriose, isso mexe muito com o paciente, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista psicológico. Então, a gente trabalha em equipes multidisciplinares, com nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, tratá-la de uma forma global, né, de uma forma multidisciplinar, visando sempre a qualidade de vida. Doutor, tem como elencar um sintoma característico da endometriose? Sim, dor. Principalmente a cólica menstrual, de caráter insidioso, quer dizer, a cólica que vai aumentando, vai piorando com o tempo, que ela vai começando a trocar ou associar medicações, quer dizer, começa a tomar mais de uma medicação por mês ou por dias aí de cólicas. Também dor, incômodo no trato gastrointestinal e urinário, quer dizer, dói, incomoda, muda o hábito para fazer xixi ou cocô. Então, isso muda, pode trazer dor na relação sexual também, principalmente próximo do período menstrual. Então, isso é bem característico desse período. Dá para o médico essa dica, essa suspeita, para a gente tentar investigar a doença com exames de imagem específicos, história clínica, claro, exame físico, e exames de imagem específicos para poder fazer um tratamento correto para a paciente. Ok. A principal dúvida das mulheres, acredito, em relação ao tratamento. A endometriose tem cura, doutor? A endometriose, a cura é relativa, ela tem tratamento.
Então, o tratamento clínico, ele é essencial, é uma primeira opção, e não necessariamente o fato da paciente ter suspeita de endometriose, que ela obrigatoriamente vai evoluir para um tratamento cirúrgico. Então, por isso que o interessante é a gente tratar a paciente de uma forma global, com outros profissionais da área da saúde, para ela entender que não necessariamente essa suspeita diagnóstica, esse diagnóstico firmado, vai levá-la invariavelmente para um tratamento cirúrgico, e o tratamento cirúrgico, por vezes, não é curativo. Então, o que ela tem que entender é que tem tratamento. Necessariamente cura é bem relativo. O sucesso, a cura da endometriose é o sucesso do tratamento, seja ele clínico, seja ele cirúrgico, mas o mais importante é que ele seja multidisciplinar, para a paciente ter uma vida normal. O objetivo do tratamento da endometriose, clínico, cirurgicamente, é a melhora da qualidade de vida em 100%. Ok, doutor. Tem uma faixa etária mais comum para esse tipo de enfermidade? Por exemplo, até a gente vinha conversando antes ali na redação com as colegas, que inclusive meninas na primeira menstruação, a menarca, logo após já sentem dores e são diagnosticadas com endometriose, assim como mulheres mais velhas. Tem uma faixa etária onde essa doença acaba atingindo essa pessoa? A faixa etária da endometriose, ela basicamente é do início da menarca, como você falou, do primeiro ciclo menstrual da paciente até próximo do último. Às vezes, por detalhes, às vezes as pacientes em menopausa podem evoluir com dor secundária à endometriose, mas geralmente são as pacientes que começam o ciclo menstrual. É importante a gente pensar em diferenciar uma cólica menstrual normal de uma cólica menstrual que pode ser um indício, uma suspeita de endometriose. Então, é por isso que é importante o acompanhamento com o colega, com o ginecologista especializado, o médico que vai acompanhá-la, para saber, e não, na verdade, assim, taxar, né, colocar um carimbo na paciente, achando que a paciente tem endometriose e, por vezes, é só uma cólica. Então, isso precisa ser acompanhado, até para a paciente não se sentir um pouco estigmatizada, achar que tem endometriose e fica com isso na cabeça, quer dizer, isso também pode abalar psicologicamente a mulher. Então, o mais importante é um bom tratamento, um bom acompanhamento, para a gente poder não cometer equívocos e atrapalhar também a qualidade de vida e a própria interpretação da mulher em relação ao que está acontecendo com ela. Às vezes é só uma dismenorreia, só uma cólica menstrual. Então, o acompanhamento médico especializado é bem importante. Ok, doutor, eu vou reproduzir a pergunta mais comum no Google sobre a endometriose. Ela impede ou não a gravidez? A endometriose pode estar relacionada à infertilidade, principalmente quando ela acomete, quando ela aparece em ovários, trompas, quer dizer, no sistema reprodutor da mulher. Então, com a suspeita ou com um diagnóstico de endometriose firmado, acertado na paciente, a gente tem que avaliar se isso pode ou não afetar a fertilidade. Está relacionado a uma porcentagem, sim, de dificuldade de engravidar e pode ser uma patologia, pode ser uma doença a ser descartada quando a paciente tem dificuldade de engravidar, mesmo que ela não tenha sintomas. Ok, tá certo. Doutor, e essa nova lei, na sua interpretação, como isso ajuda as mulheres, principalmente na tranquilidade do trabalho e, obviamente, em qualquer outra atividade, também para dar segurança a elas nessa questão, porque é algo que foge do controle. Você acha que isso vem em boa hora e vai ajudar esse público feminino que acaba sofrendo com a endometriose? O mais importante é a gente usar esse artifício que a sociedade está tentando ajudar no segmento dessas pacientes a buscar ajuda, né? Então, na verdade, esse direito, essa lei, pode ajudar a paciente a encontrar, ou pelo menos aí se conscientizar de que ela precisa de ajuda. Então, para ela poder usar esse tempo para tentar buscar um tratamento correto e adequado, principalmente buscando aí uma vida normal.
Ok, tá certo, doutor. O papo tá bom, obrigado por nos atender. Acho que é importante a gente esclarecer melhor isso, principalmente para o público feminino que nos acompanha. Mais uma vez, agradeço a disponibilidade, que o senhor tenha uma boa semana. Para vocês também agradeço aí o convite. Daniel, conversamos então com o Dr. Francis Elber. A gente tratou sobre a endometriose, essa doença crônica que atinge 10% do público feminino, principalmente das mulheres aqui no Brasil. A gente falando um pouco mais sobre essa enfermidade e também trazendo conhecimento das mulheres essa lei que protege, principalmente nessas justificativas, as faltas no trabalho ou outra atividade relacionado a uma questão que acaba tirando a qualidade de vida dessa mulher por conta da endometriose, tá certo? Eu volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Bernardo, pelos esclarecimentos. E nós vamos agora ver aqui recadinhos da nossa audiência. Vou falar um pouquinho do YouTube. O pessoal está participando com a gente aqui, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Algumas pessoas comentando sobre aquela história que a gente contou da dona Ilza, né, que está internada aqui no HCB há um bom tempo. Ela tinha recomendação para fazer um procedimento cardíaco em Santa Cruz do Sul, no hospital que é referência. Aí o hospital de lá apontou uma divergência, não concordou com o laudo dos médicos daqui. E hoje, finalmente, ela está indo passar por uma avaliação lá em Santa Cruz do Sul. E aí a Patrícia Platt está dizendo aqui o seguinte: estou acompanhando de perto o caso da Ilza. É lamentável o sofrimento dela e da família. Obrigado, Patrícia, pela tua participação. A Érica Leandro também está comentando, dizendo assim: lamentável a espera da Ilza por uma cirurgia para algo gravíssimo. O sofrimento com toda essa espera da família e a angústia da própria paciente, sem saber o que pode acontecer. É isso mesmo, né? Então, além dessa demora, dessa questão toda de ter ali um direcionamento, essa questão da angústia que a situação vai gerando. Então, a gente torce que dê tudo certo a partir de hoje, né? Mara Regina está com a gente, a Rosemary Beck, o Nazareno, muito obrigado a vocês pelos recadinhos aqui no YouTube. Na telinha, recados da audiência, também no WhatsApp, a Tânia está dizendo o seguinte: água armazenada de ar-condicionado atrai o mosquito da dengue? Tânia, se não tiver nenhum produto específico ali, né? Se tiver o recipiente aberto, sim, pode ter a proliferação do mosquito da dengue também. Então tem que ter cuidado, viu? Obrigado pela mensagem, pela pergunta bem importante. Quem mais? O Alisson Magrão está com a gente. Seria bom um estacionamento rotativo aqui na cidade. Morei em Santa Cruz e lá já tinha. Trabalhei no comércio e a queixa de local para estacionar no centro era grande. É isso aí. Obrigado, Alisson, pela tua participação. Quem mais? Mais recadinhos? Paulo Nunes. Gostaria de parabenizar o Cristiano Leivas, secretário de Obras, que já mandou patrolar a estrada do Jeribá e está providenciando a reforma da ponte sobre o Arroio Capanezinho. Parabéns ao prefeito Balardim pela equipe que escolheu. Obrigado, Paulo, pela tua participação com a gente aqui no NT Sul. E esta edição vai ficando por aqui. Você pode rever as reportagens, pode comentar, compartilhar com seus amigos a partir das nossas redes sociais, YouTube, o Facebook e também o Instagram. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança, e eu espero você amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia. Até lá, tchau!